Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida. No nosso vídeo anterior falamos sobre os transtornos alimentares, quais são eles e como eles são caracterizados. Hoje vamos falar um pouco sobre o motivo que eles se desenvolvem, como tratá-los e vamos dar algumas dicas de como amenizar alguns deles. Os transtornos alimentares são multideterminados e resultam da interação de fatores biológicos, culturais e experiências pessoais. As pessoas com os transtornos alimentares normalmente são pessoas muito autocríticas, perfeccionistas e apresentam uma crença de si mesmo de incapacidade, de não conseguir ter controle de seus atos e corpo por ser incapaz ou menos que os outros. Elas se diferenciam das outras pessoas e uma fala bem comum é: gostaria de ser normal como os outros, gostaria de ser normal como aquela pessoa. Há então uma hipervalorização do seu peso e forma corporal associados com a autoestima, que são utilizados por elas como indicadores de sucesso, competência, superioridade e valor pessoal. E assim a sua capacidade de controlar a sua alimentação passa a ser um indicador de autocontrole. Apresentam então uma baixa autoestima que faz com que nunca estejam contentes com a realidade e buscam então sempre melhorar a sua realidade através da restrição alimentar, comportamentos purgativos para o controle de peso ou comem em excesso para amenizar a sua ansiedade. Elas também ficam se olhando excessivamente no espelho, em busca de imperfeições e gorduras, e também se pesam constantemente. As pessoas com transtornos alimentares apresentam uma tendência de ter um pensamento, uma distorção cognitiva chamada de tudo ou nada, onde um pequeno deslize e um lápis faz com que tudo esteja perdido e abandonem o seu controle alimentar. Por exemplo, já comi essa bolacha, eu não deveria ter comido ela, então eu vou comer tudo o que eu quiser agora e amanhã eu volto a controlar minha alimentação. Esse comportamento de binge eating ou compulsão alimentar faz com que a pessoa sinta grande culpa e uma falta de controle de suas ações. Ela também não consegue perceber a rigidez e que o problema é justamente essa rigidez de suas regras utilizadas em sua dieta. Interpreta o lapso como uma deficiência pessoal no controle da alimentação e se compromete com comportamentos mais rígidos e inadequados para o controle de peso. Ela não percebe então que os padrões adotados são irreais e que a sua atenção é seletiva para os fracassos, ignorando qualquer sucesso. E também focam nos seus defeitos e dificuldades e minimizam as suas qualidades. Em alguns transtornos, o ciclo vicioso se forma quando suas regras muito rígidas levam à restrição alimentar. E isso leva à compulsão alimentar porque aumenta ainda mais a sua fome, além de ter o pensamento tudo ou nada. Comendo mais, aumenta então a sua preocupação com o aumento de peso e, consequentemente, volta a ter a restrição alimentar, fazendo então um ciclo. Os comportamentos purgativos que alguns transtornos alimentares apresentam, como tentativa de controlar o ganho de peso, acabam por aumentar a probabilidade de ocorrência da compulsão alimentar, pois o vômito prejudica a sensação de saciedade, que ajuda no controle da ingestão inadequada, e também faz com que a pessoa com esses comportamentos purgativos pense: já que vou vomitar, então eu posso comer tudo o que eu quiser, sem me preocupar em ganhar qualquer peso. Ou, nossa, é só eu me exercitar bastante, fazer academia em excesso para poder então não ganhar nenhum peso. E isso também é prejudicial à saúde porque ela faz exercício em excesso. Os laxantes e os diuréticos, também muito utilizados nesse tipo de comportamento purgativo, eles no final das contas não impedem a absorção de calorias, apenas favorecem a perda de líquidos, o que faz com que a pessoa tome eles sem ter nenhum efeito significativo. Mas um grande mantenedor do uso dessas substâncias como laxantes e diuréticos é que ao se cessar o uso deles,
Ocorre um aumento de peso por causa da retenção de líquido. E a pessoa com transtorno alimentar pensa então que ela engordou. As mulheres, em seu período menstrual, por causa de hormônios, possuem também um aumento natural no seu peso corporal. E muitas vezes isso não é levado em consideração pela pessoa com transtorno alimentar. As coisas que mais dificultam a melhora dos transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia e a compulsão alimentar, são a sensação de alívio da ansiedade ao comer e a gratificação de ter perdido ou não ganho nenhum peso. O primeiro passo para o tratamento eficiente contra os transtornos alimentares é a busca de uma ajuda integrada com nutricionistas, psiquiatra e psicólogo. O tratamento inclui o quanto esse comportamento da pessoa com transtorno alimentar é inadequado e o quanto ele faz mal para a pessoa. Deve acontecer também a estabilização nutricional para os padrões saudáveis do peso. Acontecer também o questionamento dos pensamentos e das crenças da pessoa sobre ela mesma e auxiliar na resolução de problemas, para que a comida não seja um comportamento de alívio da sua ansiedade e preocupações. Então, é muito importante que a pessoa com transtorno alimentar procure a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo para conseguir ter pensamentos mais funcionais e, se necessário, uma ajuda medicamentosa para controlar os seus impulsos. Vamos falar agora algumas dicas de como amenizar os seus pensamentos, sintomas e comportamentos que auxiliam na manutenção de alguns transtornos alimentares, como a compulsão alimentar e alguns comportamentos compensatórios purgativos. Procure saber o quanto seu comportamento compensatório é prejudicial à sua saúde, seja o vômito autoinduzido, uso de laxantes, diuréticos ou exercício em excesso. Faça isso procurando a ajuda de profissionais especializados, como médicos, nutricionistas e psicólogos, além de procurar também artigos de pesquisa sobre o assunto. Depois de descobrir o prejuízo que o seu comportamento atual tem para você, escreva num papel as vantagens de mudar o seu comportamento atual e as desvantagens de mantê-lo. Escreva também se alguma área da sua vida, familiar, social, afetiva, profissional, foi prejudicada por conta do seu transtorno alimentar, seja por causa do seu comportamento compensatório, no tempo gasto pensando em alimentos, na aparência, a sua tristeza por conta de seus comportamentos e pensamentos, ou a culpa e a vergonha sentida. Depois faça uma automonitoração dos alimentos consumidos diariamente. Escreva em um diário tudo o que foi consumido e se houve uma alimentação inadequada, seja uma restrição ou uma compulsão. Quais os fatores relacionados com isso, o que pode ter causado essa restrição ou compulsão, pensamentos e sentimentos relacionados. Pegue então os pensamentos disfuncionais identificados e questione a validade deles. Se pergunte o que comprova ou descomprova cada um deles e as vantagens de continuar tendo esse pensamento. Procure regular sua alimentação com horários pré-estabelecidos. Coma em todas as refeições e faça atividade física regularmente sem excesso, para um ganho ou controle de peso saudável. Tente também prestar atenção no que você está comendo. Não coma, por exemplo, enquanto você assiste TV ou não coma um alimento, por exemplo, dentro de um saco, onde você não está vendo o que você está comendo. Coloque a comida em um prato e foque no que você está fazendo. Restringe o seu contato com alimentos ou situações que facilitam a ingestão indevida do alimento. Então, esconda alimentos que você não pode comer. Não deixe os alimentos à sua frente quando você estiver se alimentando, para que você não evite repetir o prato. E não compre alimentos em excesso. Não estoque alimentos que você não pode ou não deve comer. Faça em seu diário também um indicador de sucesso diário, onde deve ser colocado se houve ou não algum comportamento inadequado. Qual foi a intensidade desse comportamento? Por exemplo, comi muito mais, era para comer uma bolacha, eu comi 20. Ou, por exemplo, era em comer 5 bolachas, eu não comi nenhuma, me restringi. E tente não se julgar, apenas anote. E se dê crédito para os comportamentos adequados, como comer corretamente e não ter comportamentos compensatórios.
Fazer isso é importante para que você perceba que você tem comportamentos adequados que merecem crédito e atenção. Por último, faça um gráfico em pizza, com cada fatia representando a importância que você dá a cada aspecto da sua vida e o que você faz na prática. Com o que você gasta mais seu tempo físico e mental. E pense como será o seu padrão de vida daqui 10 anos caso você mantenha os seus comportamentos atuais. Isso é relevante para você notar a importância talvez indevida que você está dando para a alimentação, seja restringindo ela ou usando ela para controlar a sua ansiedade e tendo comportamentos compensatórios para controlar o seu peso. E também notar o que seria, na verdade, ao invés de se preocupar tanto tempo físico quanto mental, com a alimentação e o peso, o que na sua vida, em que área na sua vida atual precisaria, na verdade, de mais atenção. Bom pessoal, com esse vídeo a gente finaliza os nossos 2 vídeos sobre os transtornos alimentares. É importante notar que a maioria dessas dicas são mais para pessoas que têm as compulsões alimentares, para que elas controlem suas compulsões e evitem ter os comportamentos compensatórios. Mas algumas dessas dicas também servem para a anorexia, para controlar os pensamentos sobre si mesmo e o que eles pensam sobre o ganho de peso. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com mais pessoas para que nós possamos levar essa mensagem adiante. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto, alguma dica ou sugestão, deixe pra gente aqui nos comentários e não esqueça de ver também os nossos outros vídeos aqui embaixo, além do nosso blog, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até mais!